para onde eu estou olhando. Amém? Aí você pergunta, mas que pergunta sem sentido é essa? Calma, você vai entender durante a ministração. Graças a Deus. A palavra de hoje, ela tem alguns pontos em comum com a palavra que foi ministrada domingo de manhã pelo pastor Marcelo. Quem esteve aqui domingo de manhã? Maravilha, né? Uma palavra substancial, um alerta de Deus e, mais do que um alerta, uma edificação, um puxão de orelhas de Deus em nossas vidas. E você vai perceber que a palavra de hoje tem alguns pontos em comum. O Senhor nos levou na mesma direção, na direção de estarmos trazendo para nós mesmos. Para mim, essa palavra primeiro fala comigo e fala com cada um de nós, trazer uma palavra de despertamento, uma palavra de alerta. É aquele sinal que começa a piscar no painel do carro, né? Uma luzinha amarela começa a piscar, né? Tem alguma coisa errada. Preste atenção, veja o que está acontecendo. Alguns dias atrás, nós fomos, né? O país foi, de uma maneira geral, foi abalado com a notícia da morte de um ator famoso aí, né? Do Domingos Montanher. E essa morte dele, de uma forma trágica, abalou de forma tremenda as pessoas. As pessoas ficaram chocadas com o falecimento dele, de uma maneira assim, tão repentina, tão inesperada, de uma maneira tão boba, tão besta, né? Em que ele perdeu a vida. Ainda há alguns pontos a serem esclarecidos na sua morte, mas de qualquer forma foi uma coisa que abalou. Só que nós temos que pensar o seguinte: morte acontece todos os dias. Algumas que ficamos sabendo, e dessas algumas poucas nos afetam, nos trazem um pesar, um sentimento, um choque. Mas se nós formos olhar, segundo a ONU, acontece por minuto, estatisticamente, mais de 100 mortes, 102 mortes por minuto em todo o mundo. Isso quer dizer que em 10 segundos, aproximadamente, dá mais ou menos uma pessoa, 1,7 por segundo. Então, a cada 10 segundos, 17 pessoas partem para a eternidade. Então, é um número chocante em todo o mundo. Se nós contarmos aqui até 10, nesse período, 17 pessoas terão partido para a eternidade. E partiram para a eternidade, muitos de uma maneira totalmente inesperada. Muitos só vão perceber que estão mortos quando já estiverem do outro lado, que vão perceber que já não estão mais nesse mundo. Não é a história do acordou, estava morto, não é essa a história. É a história da morte repentina, uma bala perdida, um acidente de trânsito, alguma coisa aconteceu que ele nem percebeu a partida. Quando ele percebe, já está do outro lado. E o outro lado, a coisa é diferente. A nossa vida, nós vemos que nós estamos numa correria, e mesmo nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, nós estamos numa correria e estamos focando muitas vezes apenas o material. Estamos apenas focando as coisas daqui. Nós vemos que quando acontece uma morte de alguém próximo a nós, ou de alguma celebridade, alguma coisa que nos chama a atenção, porque morreu tão repentinamente, a gente começa a pensar, e se fosse eu? Né? Começa a pensar, e se tivesse acontecido comigo? Aí nós nos lembramos que nós somos frágeis, e que a nossa passagem aqui na terra é limitada. Nós não somos eternos, apesar que muitas vezes nós agimos como se fôssemos imortais, eternos não, imortais, que nós tivemos um princípio, né? Eterno é só Deus. Mas nós pensamos que somos imortais, estamos focando apenas as coisas aqui da terra. E nós vemos que a palavra de Deus, no Novo Testamento especialmente, cada servo de Deus é convocado a se preocupar com as coisas depois. Que ele faça desta vida, é o momento que ele tem para construir a sua eternidade depois. Para ele construir como será a sua eternidade depois. Então, diante de uma situação de uma morte trágica de um ente querido, uma pessoa próxima, eu perdi
Na véspera do meu aniversário, eu perdi um amigo de alguns anos e aquilo me abalou profundamente. Também foi uma morte repentina, né? O pastor Eliel Amaral Soares, de uma forma repentina, inesperada, um ataque cardíaco fulminante, e ele morreu. A notícia chegou para nós assim. Então isso marca a gente, e a gente tem que lembrar que nós somos frágeis. Um dia, quando nós percebemos, já estaremos do outro lado. Talvez de uma forma repentina, talvez de uma forma que possamos perceber que estamos realmente terminando a nossa existência aqui na Terra. Mas o que acontece se nós passarmos para a eternidade? O que nós temos feito para depois? Porque depois não dá para construir mais nada. O que nós vamos construir tem que ser feito aqui. Aí nós temos que fazer 3 perguntas básicas. Qual é o estilo de vida que nós estamos levando? A segunda, quais são os nossos propósitos de vida? Qual é o propósito da minha vida? O que eu pretendo com a minha vida? Qual é a finalidade maior da minha vida? A finalidade da minha vida, qual é? É construir um império? A finalidade da sua vida, concluir a faculdade, conseguir um bom emprego, se tornar um empresário bem-sucedido, se casar, ter filhos. Mas qual que é o propósito maior que domina a tua vida? Existe um propósito maior que domina a tua vida? A terceira pergunta: para qual alvo nós estamos olhando em nossa caminhada terrena? Qual é o alvo que está diante de você? Não na tua frente, mas está lá na frente, que você está caminhando, você está traçando toda a sua vida para alcançar aquele alvo. Existe esse alvo? Por isso que eu fiz a pergunta inicial: para onde você está olhando? Para onde que você está olhando? Porque para onde você estiver olhando, é para lá que a sua vida vai. Se você estiver olhando apenas para um objetivo imediato, você pode atingir aquele objetivo ou pode não atingir. E você pode chegar naquele objetivo e depois não saber mais o que fazer. Ou então, se alguma coisa acontece na sua vida e a vida é cheia de surpresas e a vida ela não acontece da forma que nós planejamos, existe um ditado no meio dos negócios, no meio comercial, que nenhum plano resiste à batalha. Ou seja, nós ao campo de batalha, nós planejamos a batalha, planejamos o que vamos fazer, mas na trajetória, no meio do caminho, sempre acontece alguma coisa que nós temos que mudar, adaptar o plano. Então, se nós estamos com o nosso olhar para uma direção e acontecer alguma coisa na nossa vida, que aquilo se tornar inviável, impossível, o que nós vamos fazer? Vamos ficar desnorteados? Para onde estamos olhando? Tendo todas essas questões em mente, com todas essas perguntas, essas interrogações na nossa mente, eu quero falar nessa noite sobre os 3 tipos diferentes de crentes que existem em nossas igrejas. Então esse é uma coisa que acontece no meio do povo evangélico. 3 tipos de crentes no meio do povo evangélico. Essa parábola do semeador, ela fala sobre isso. Na verdade, ela fala sobre 4. Mas o primeiro não está na igreja, porque o primeiro foi aquela semente que foi lançada à beira do caminho, e as aves do campo vieram e comeram. E a palavra diz, o próprio Senhor interpretando diz, são aqueles que ouviram a palavra, mas o diabo veio e roubou a semente, e eles nem sequer entraram na igreja, não fazem parte, não estão andando conosco. Mas os outros 3 estão andando conosco. Nós somos um desses tipos. Você é um desses tipos de crente. Vamos saber quais são esses tipos de crentes? Primeiro tipo, o crente superficial. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 26 a 27, lá diz: mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. O crente superficial
de acordo com a própria explicação do Senhor Jesus, é aquele que não vive a palavra, aquele que não coloca em prática aquilo que ele ouve. O crente superficial é aquele que ouve, mas não pratica, é aquele que ouve, mas não vive. Então a palavra de Deus para ele, às vezes é apenas uma questão de diversão, uma questão de gostar de algumas passagens, de algumas coisas da palavra, das bênçãos, das promessas, mas quando fala-se das regras do viver, das obrigações, dos deveres, dos cuidados que ele deve ter, essa parte ele não vive na prática, ele não vivencia a palavra de Deus. É aquele crente que, apesar de estar na casa do Senhor, ainda ele é movido ou por ciúmes, ou por inveja, ou seja, ele, apesar de estar na casa de Deus, mas ele está apenas na superfície, ele não mergulhou raízes na palavra de Deus, e por isso, esse crente, ele não suporta sofrimento. O Senhor Jesus, na explicação da parábola do semeador, ele diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então é aquele que ele só está na casa de Deus quando tudo está bem. Ele só está feliz, sorridente, quando tudo está bem na sua vida, quando as coisas estão correndo bem, quando o dinheiro está entrando, quando ele está prosperando, quando todos estão com saúde, quando todos à sua volta são seus amigos, quando ele não tem inimigo. Então, quando tudo está bem, quando seus planos dão certo, ele está aqui. Mas quando começa a surgir lutas, sofrimentos, decepções, perseguições, traições, abandonos, até mesmo dentro da sua própria casa, no local onde ele vive, o seu negócio, o seu trabalho, os seus projetos começam a naufragar, então ele naufraga junto, ele se abate. É aquele que começa a questionar: mas se a palavra de Deus é verdade, se eu sou abençoado, por que isso está acontecendo comigo? E ele começa a questionar: se Deus é bom, por que ele permitiu que isso acontecesse? Eu sei que existem tragédias na nossa vida, eu sei que nós somos suscetíveis a passar por tragédias. Nós estamos debaixo de bênção? Sim, nós estamos debaixo de bênção. Mas a bênção em nossa vida não depende daquilo que nós estamos vivendo. Seja um momento de paz, de prosperidade, de saúde, seja um momento de perseguição, um momento de angústia, de prejuízo, de perca de alguém querido, de perder bens materiais, não importa, a bênção sempre está com o servo de Deus. Paulo disse: em todas as coisas eu estou tranquilo. Por quê? Porque eu sei passar por fome, eu sei passar por prisão, eu sei passar por enfermidade, eu sei passar por cansaço, eu sei passar por abandono, por traição, eu sei passar do que é bom, nos momentos bons eu sei comer do melhor, mas também sei passar fome, porque ele tinha certeza de uma coisa: Deus está comigo. Não importa o que aconteça, não importa se eu esteja dando tudo certo na minha vida, ou se esteja dando tudo errado, se eu estou tendo prejuízos atrás de prejuízos, se o meu fornecedor me fala com a palavra, se aquele que me deve não pagar, não honrar o seu compromisso, e por causa dele faltar com o seu pagamento, a minha empresa quebrar, se o meu patrão me mandar embora de uma forma sem nenhum aviso e sem nenhum motivo, se a crise já está apertando e se está todo mundo sofrendo, e se eu vou no redemoinho dessa torrente de prejuízos e de fracassos financeiros, mas em qualquer situação dessa, Deus está comigo. Paulo estava enfrentando uma situação terrível, ele estava prisioneiro, ele estava indo para Roma, estava sendo conduzido para Roma prisioneiro, para ser julgado. E o prisioneiro político, ele era um prisioneiro político, ele tinha situações de privilégio, por isso
que ele não tinha sido morto antes. Por isso que não tinham lançado mão dele e arrancado a cabeça dele antes, porque ele tinha a cidadania romana. Então ele tinha direito de ser julgado pelo próprio imperador. Ele estava sendo levado para Roma, mas tudo dizia o quê? Que chegando em Roma ele seria julgado e ele seria condenado, ele seria decapitado, morto à espada. A honra de ser romano era essa. Ele, se fosse condenado, ele tinha que morrer dignamente, abaixar a cabeça e deixar arrancar a cabeça dele com uma espada, de um golpe só. Era essa a honra para ele ser romano. E ele estava indo em direção a Roma para isso. E agora estava no navio. E no navio tinha um doido que estava pilotando. O comandante era um louco que estava indo em direção a uma tempestade, que não tinha a experiência necessária, porque se tivesse ele não teria feito aquela loucura. Mas ele vai em direção a uma tempestade, acreditando em pessoas que estavam ali, quando pela experiência dele ele poderia dizer: não posso ir, está na época das tempestades, dos tufões, então não posso, eu vou ter que ficar aqui, aguardar passar esse momento, essa época, e depois seguir avante. Eles dependiam disso naquela época, mas não, ele confiou e foi avante, e por causa disso ele colocou toda a tripulação, todos os presos, e colocou o navio em risco. E eles passaram uma situação que 3 dias e 3 noites não tinham certeza se era de dia ou de noite, porque não tinha diferença. Além da tempestade, do agitar do mar, estava um breu profundo. Mas quando estava nessa situação, Paulo se levanta no meio deles e fala: senhores, comam alguma coisa. Vocês não podem ficar assim, vocês não podem se entregar, vocês têm que reagir. Alguém pode falar: mas você está louco, nós vamos morrer, para que comer? Eu não tenho apetite. Ele falou: não comam, porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo enviou seu anjo que esteve comigo, e ele me garantiu que nenhuma vida aqui será perdida, todos nós chegaremos à terra firme. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus. Mas ele falou isso numa situação, num contexto em que estava tudo errado. Se fosse eu, talvez diria: pronto, agora realmente a coisa desandou de vez. Eu não vou mais morrer decapitado lá em Roma, eu vou morrer afogado aqui. Além de, para que servia esse Deus? Fui aprisionado quando eu estava pregando a palavra dele. Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, domina sobre tudo, sobre todos. O próprio imperador de Roma está nas mãos dele. A vida do imperador está nas mãos dele, todo o império. E agora ele permite que eu seja preso de uma forma injusta, covarde. Estou sendo levado contra a minha vontade para Roma como um prisioneiro, para chegar lá ser julgado, e certamente que vão me condenar, vão dizer que eu traí o imperador, que eu sou contra o imperador, porque eu estou dizendo que existe um outro rei. E qual que é esse rei? És tu, Senhor, a quem eu sirvo, e tu virasse as costas para mim? Se fosse eu, poderia falar isso. E agora chego no meio do mar, pronto. Além de tudo, uma tempestade, além de tudo, um comandante doido, irresponsável, e agora estou no meio dessa tempestade. Mas não, em toda a situação que ele estava prisioneiro, sendo levado para Roma para ser decapitado, e agora diante de um comandante louco que leva para o meio de uma tempestade, agora passando no meio de uma tempestade, 3 dias e 3 noites que não dava para discernir o que era dia e o que era noite, mas ele estava tranquilo. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. O anjo não esteve com ele todo o tempo, não, o anjo apareceu para ele naquela última noite. Tudo indica que ele passou 3 noites sem ouvir Deus falar nada com ele, só naquela convicção que existia no coração dele. E agora na 3ª noite daquela situação, que eles estavam esperando qual seria a próxima onda que iria virar o navio, Deus envia um anjo para falar com ele. Mas em todo esse momento ele continuava firme, mesmo que se o anjo não tivesse falado com ele, ele não negaria a fé, ele não blasfemaria, ele ficou firme, ele tinha uma certeza com ele: Deus me enviou a Roma, eu fui preso, mas Deus me falou lá no passado, meses atrás, que eu seria preso. 2 vezes profetas de Deus falaram comigo e disseram: você vai para Jerusalém, mas você vai ser preso.
E um deles pegou o cinto de Paulo e amarrou e disse: o homem de quem é esse cinto vai ser manietado desse jeito e vai ser levado prisioneiro. E de quem é esse cinto? Esse cinto é de Paulo. E Paulo falou: esse cinto é meu. Eu sei que Deus vai permitir que eu seja preso, e eu sei que eu vou ser levado para Roma, mas em tudo isso Deus tem um propósito. Eu sou servo dele, eu sirvo a ele, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ou seja, a minha vida está nas mãos dele. Em qualquer circunstância eu estou para adorá-lo, para servi-lo, para cumprir o seu querer. E Paulo foi para Roma, passou 2 anos prisioneiro, mas não foi daquela vez que ele foi morto. Ele foi liberado, ele voltou. Anos mais tarde que ele foi finalmente aprisionado e realmente ele foi martirizado, ele perdeu a cabeça mesmo, mas não tem problema, em todo esse período ele foi bênção. Ele passou 2 anos prisioneiro em Roma. E quem é que fazia a guarda dos prisioneiros romanos, daqueles que tinham cidadania, aqueles que eram privilegiados, aqueles que tinham o direito de terem o nome de serem um cidadão romano? Eram os próprios oficiais em treinamento. E quem eram esses oficiais em treinamento? Quem eram esses cadetes? Eram os filhos dos comandantes romanos. E o que aconteceu com aqueles cadetes que tinham que ficar 6 horas por dia, 4 do lado dele, além disso algemados junto com ele? O que aconteceu? Tiveram que escutar Paulo 2 anos. E por causa disso, o que aconteceu? Eles se converteram. E lá para frente Paulo fala, e dá o recado para aqueles que são da casa de César. Na casa de César, no Império Romano, tinha gente que aceitou a Jesus como Salvador. Tinham pessoas que se converteram ao Evangelho. Por causa do quê? Da prisão de Paulo. Em todas as coisas Deus tem um propósito. E se Deus quer abençoar alguém pelo nosso sofrimento, pelo meu sofrimento, amém. O importa é que em todas as coisas eu sirva para louvor da sua glória. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas o crente superficial, ele não vive isso. No sofrimento, ele se deixa abater, ele abandona, ele blasfema, ele desanima. Você vai visitar ele na casa dele: irmão, porque você não está indo para a igreja? Porque a luta é grande, porque todos me deixaram, porque estou sofrendo disso, estou perdendo aquilo. E assim ele abre mão da presença de Deus, ele abre mão de estar na casa do Senhor, ele abre mão do seu compromisso com Deus por causa do sofrimento. A palavra de Deus diz que ele se escandaliza. Ou seja, ele sai da casa de Deus e ainda sai blasfemando e dizendo que o tempo que ele teve aqui foi perdido, e que ele foi um trouxa, ele foi um bobo de ter perdido tempo aqui na igreja. Infelizmente eles fazem isso. Mas existe ainda o segundo tipo de crente, são 3, lembra? O segundo tipo de crente é o crente ofuscado. O que é ofuscar? Você que é motorista, ou você que já andou na estrada, sabe, quando vem à noite, você vê com um carro na sua direção, se ele tiver com o farol alto, você não enxerga nada, você fica ofuscado. Você só vê aquelas luzes do farol contrário no seu rosto, e você não enxerga mais nada. Ofuscamento, nesse sentido da palavra de Deus, é quando alguém é ofuscado por alguma coisa que o atrai, aquilo é pecado, aquilo é proibido por Deus, aquilo não vai fazer bem para ele, aquilo é desgraça na vida dele, mas ele olha para aquilo e esquece tudo e vai em direção à sua própria morte. É como a mariposa à noite, né? Não sei se alguém sabe disso, né? Que ela vê uma lâmpada, ela vai em direção àquela lâmpada. E se você já foi em supermercado, né? Você já viu lá no açougue uma luminária com uma cor arroxeada, né? E ali o que serve para quê? Para atrair as moscas. Elas ficam ofuscadas por aquela luz, elas vão em direção àquela luz, só que na frente da luz tem o quê? Tem uma rede eletrizada, então elas batem na rede eletrizada e morrem. E tem muitas vidas que estão ofuscadas. Muitos crentes, não estou falando das pessoas lá de fora, estou falando de pessoas na igreja, muitos crentes que estão
ofuscado por coisas que o inimigo coloca na frente dele. Ele sabe que é pecado, mas ele não consegue sair daquilo, e ele caminha em direção daquilo que é a sua própria morte. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Concupiscência aí é um desejo, é uma fascinação, é uma obsessão. Para você entender o que é concupiscência, é um desejo muito forte, é uma obsessão. A pessoa coloca aquilo diante dela e nada consegue mudar a cabeça dela. Concupiscência é que o apóstolo João coloca, ele coloca aqui algumas classes: a da carne, a dos olhos, e ele fala da soberba da vida. Em Mateus 6:21, o Senhor Jesus diz: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Isso quer dizer que se o nosso tesouro for o Senhor Jesus, a eternidade que Ele nos promete, então o nosso coração vai estar lá. Mas se o nosso tesouro for as coisas materiais, o nosso coração vai estar nessas coisas materiais. O crente ofuscado é aquele que prioriza as coisas materiais, sufocando a palavra de Deus. Na parábola do semeador diz que a semente que caiu entre os espinhos é aquele que, ouvindo a palavra, mas os cuidados da vida vêm e sufoca a palavra. Então aquele que está na casa de Deus, mas as preocupações, as ansiedades, a sua fascinação por coisas daqui, dessa terra, elas o ofuscam de tal maneira que a palavra de Deus na vida dele é sufocada. Percebeu isso? A palavra de Deus no coração dele é sufocada. Por quê? Porque quando o Senhor semeia a palavra dele no meu coração, no teu coração, a palavra de Deus, ela tem poder de fazer o quê? De inundar o nosso ser, de tomar conta da nossa vida, de criar raízes, de impregnar o nosso ser, de tal maneira que ela toma conta de nós. E ela faz o quê? Ela nos impulsiona ao encontro de Deus e à sua vontade. Ela nos leva em direção à vontade de Deus. Mas se nós, pelo nosso livre-arbítrio, nós fixarmos em coisas que não são da vontade de Deus, no pecado, nas coisas desse mundo, nas obsessões desse mundo, nós vamos sufocar a palavra de Deus. Ela não vai prosperar, não vai crescer em nossa vida, não porque ela não tenha poder, mas porque nós não deixamos que ela cresça. Percebe a grandiosidade desse pecado, de sufocarmos a palavra de Deus? Por favor, não digam como os discípulos: dura essa palavra e não vão embora. Não, porque aqui nós amamos a palavra, amém? Mas a forma hedionda, esse pecado hediondo de abafar, de sufocar a palavra de Deus em si mesmo, de tal maneira que a palavra não consegue tomar a vida dele, não consegue crescer, não consegue prosperar. Por isso, o crente carnal, o crente ofuscado, ele se torna um crente carnal, ele permanece carnal. O que quer dizer carnal? Ele permanece ligado às coisas dessa vida. Ele está na casa de Deus, mas ele não é transformado. E o que acontece? A motivação da vida dele são as aparências. Por isso que eu disse que a palavra de hoje tem pontos em comuns com a palavra de domingo. Viver pelas aparências é a questão de demonstrar status pela sua forma de vestir, pelo seu celular, pelo seu carro, pela sua casa, por aquelas questões materiais. E ele fixa tanto nisso, que ele sacrifica a sua vida por causa disso.
E o seu objetivo sempre é esse. E como o pastor Marcelo falou, ele nunca se satisfaz, porque a tecnologia passou um ano, até menos, já está ultrapassada. Então ele está sempre naquela ânsia de estar trocando as aparências. É aquele que vive de aparência. Mas não é somente isso, não. Ele é dominado pela sensualidade. O sexo toma a mente dele. É aquele que não resiste e que é viciado em pornografia. Os seus pensamentos são pensamentos adúlteros constantemente. É aquele homem que não pode olhar uma mulher sem desejá-la. É aquela mulher que não pode olhar para um homem sem desejá-lo. Ele e ela são dominados pela sensualidade. Sou eu que estou falando isso? Não, é a palavra de Deus que está falando isso. O grego que está sendo usado por João, quando ele diz que o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ele está falando justamente isso, principalmente a concupiscência dos olhos, é o desejo o sexual, incontido, é o absurdo, é o vício no sexo. Infelizmente tem pessoas na casa de Deus que são viciadas em sexo, que são viciadas em pornografia, que sua mente é maligna. Infelizmente. Ele também, os seus objetivos, quais são os seus objetivos? A autossatisfação, é o egoísmo, é o ego, é a vaidade pessoal. É aquele que conversando com ele você até passa mal, porque ele só fala do eu fiz, eu consigo, eu estou aqui. Ele só fala dele. Infelizmente, eu não estou falando de pessoas lá do mundo, que certamente você pensou em várias pessoas que você conhece lá fora, mas estou falando de pessoas dentro da igreja. E eu, infelizmente, eu conheço pessoas de todos os níveis na igreja, né? Desde membro, obreiro, né? E que tem essa forma de ser. O culto a si mesmo, o culto ao ego. E a palavra de Deus diz que aquela semente caiu entre os espinhos, e ela também não consegue crescer, ela é sufocada por causa da sua ganância carnal materialista. Os seus objetivos é a vanglória. São pessoas que adoram um elogio, que elas querem de qualquer maneira ser elogiadas, buscam a glória dos homens. Bem, você percebeu que os dois tipos primeiros que nós temos falado são exemplos negativos que não devem ser seguidos. São aqueles tipos que nós devemos olhar e falar: será que eu estou agindo dessa maneira? Será que eu estou andando nessa direção? Será que eu estou me portando desta forma? Se for, então hoje o Senhor fala para mim, fala para você: muda o teu caminho. Aí o Senhor fala para nós: para onde você está olhando? Mas temos o terceiro tipo, glória a Deus, diga glória a Deus, diga graças a Deus. O terceiro tipo é o crente enraizado. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, 58, você não precisa abrir, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor, na sua parábola, ele diz que uma semente, uma parte da semente, caiu em boa terra, e ela germinou, e ela cresceu. Mas o que foi semeada, a que foi semeada em boa terra, ou seja, o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra. Os outros ouviram, o primeiro, o segundo, e ouviram, mas isso aqui é diferente: ouve a palavra e a entende. E ele quer dizer, com a entende, que ele coloca em prática a palavra de Deus na vida dele. O que acontece com esse? Dá fruto, e produz 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, é uma porcentagem maravilhosa. Hoje, com toda a tecnologia que existe aqui no Brasil, quando alguém consegue a 30 por 1, já é fantástico. Se com uma tecnologia avançada em primeiro mundo, se consegue chegar a 60 por 1, é o máximo. De cada grão que se semeia, se colhe 60. Mas o Senhor falou que é possível ainda mais. Ele falou que é possível
plantar uma e colher 100. Esse é aquele que foi plantado em boa terra. Ou seja, esse crente é aquele que é boa terra, é o crente enraizado. O que acontece com esse crente enraizado? Ele pratica a palavra de Deus, ele vive a palavra de Deus, ele teme a palavra de Deus, ele procura dirigir a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Então ele é um crente que está sempre atento, e a sua preocupação é: se eu fizer isso, estou agradando a Deus ou não? Será que isso eu posso fazer ou não? Vou buscar na palavra, isso me é lícito ou não? E ele se afasta do mal. O Salmo 1 fala do justo, né? Que ele se desvia do mal. E não somente ele evita, mas ele se desvia. Se ele vê que o mal está na frente dele, ele se desvia. E eu quero dizer que a palavra nos diz que aquele que faz isso é aquele que abre mão muitas vezes de honra humana para evitar o pecado, que ele tem prejuízos financeiros para evitar o pecado. É aquele que, se a proposta para ele ganhar dinheiro for para ser desonesto, ou então para ele fazer parte de um clube fechado de pessoas, de empresários bem-sucedidos. Só que você sabe o que eles fazem durante a semana? Abandonam tudo e vão para a casa de prostituição durante a semana, durante o horário comercial, para se prostituírem com prostitutas de luxo. E você diz: não, eu não faço parte, eu não quero. Mas se você não entrar no nosso time, você nunca vai crescer aqui no mercado. Não importa, eu não dependo de você. Quem me dá o crescimento é o meu Deus. E se for para me ficar pobre, não tem importância, mas eu permaneço fiel com meu Deus. Aquele que não negocia os seus valores. Não negocia os seus valores. É aquele que, como José, numa situação que ele estava longe da sua terra, longe da sua família, foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi comprado como um escravo, que você já sabe a história, e por esses dias ela foi pregada aqui nesse púlpito. E o que acontece? Quando chegou o momento que Deus o começou a erguer, chegou a tentação. A mulher de Potifar desejou a José, e ela tantas vezes tentou seduzi-lo, e ele nunca cedeu aos seus encantos, nunca se deixou levar pelas cantadas que ela lhe dava, até um dia que ela armou um laço, ela armou uma situação, estavam sozinhos os dois em casa, e ela o chamou, e ele, sem saber, na sua ingenuidade, ele entrou e ela o agarrou, e quis a qualquer custo que ele se deitasse com ela. Foi o que ele fez? Ele largou a roupa com ela e fugiu nu, mas ele não se contaminou. Mesmo que você tenha que perder, mesmo que você tenha que abrir mão, mesmo que você tenha que perder privilégios, mesmo que você tenha que perder dinheiro, mesmo que você tenha que perder uma oportunidade excelente na sua vida, aquela oportunidade que você tanto sonhava, ela caiu no seu colo, para você prosperar, para você crescer, para você finalmente se estabelecer na vida, para você alcançar os teus sonhos, para sua família alcançar a estabilidade que você precisa. Mas quando você vai analisar aquela proposta, existe algo ali que não é de Deus, e você sabe disso. Você então abra a mão, não faz mal, eu saio nu, fico sem nada, mas eu não me contamino. Posso diante de todos cair em desonra e em desgraça, mas estou diante do meu Deus. Ele olha para mim, eu posso falar com Ele, e eu sinto a presença dEle comigo. Não importa que todos me deixem, não importa que eu perca a oportunidade da minha vida, o que importa é que eu não perca a comunhão com meu Deus. O mais importante é o poder falar com Ele, é o poder, no momento que eu quiser, me reservar, parar o carro no acostamento, entrar no meu quarto se for o caso, ou entrar no banheiro da empresa se for o caso, e ir lá falar com Ele, e eu vou sentir Ele comigo. Ora baixeredeira mará, daraxeredeira, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Por isso, o crente enraizado, ele tem como objetivo a vida eterna. O objetivo dele não é essa terra. Não é aquela pessoa que vai abandonar tudo, vai deixar, não vai lutar mais pela família, pela sua sobrevivência. Não, não é isso. Mas o seu objetivo maior é
a eternidade. O seu objetivo maior é estar com o seu Senhor. O seu objetivo maior é agradar a Deus, fazer a vontade dele aqui, porque ele sabe que está reservando, depositando tesouros eternos lá no céu. Então o objetivo dele é os céus. Para onde você está olhando? Você está olhando para a terra, para as coisas daqui, ou você está olhando além, para aquilo que Deus tem para você, para o melhor que Deus tem para você? Daquele momento que você for tirado daqui, quando você chegar do outro lado, você vai ser recebido por anjos. E eles vão dizer, como falaram para Daniel: Daniel, você é muito querido, o seu nome é muito falado aqui no céu. Daniel, quando o Pai fala o teu nome, Ele fala diferente. Homem muito amado, eu fui enviado para falar contigo. Aleluia. Como Paulo, como Daniel, no momento mais difícil, receber a visita de um anjo para dizer: olha, fica tranquilo, eu estou na tua vida, eu estou no controle de tudo, nada de mal vai acontecer com a tua alma, com o teu espírito, eu tenho um plano na tua vida. Todas essas situações adversas, você vencerá todas. Você convém, Paulo, que você se apresente ao imperador. É plano de Deus que você encare face a face o imperador. Deus tem um plano na tua vida, meu irmão. Eu não sei o que Ele vai falar, e eu não sei o que Ele está falando contigo hoje, mas Ele está dizendo para você: permaneça fiel. Olha para mim. Os teus objetivos seja eu na tua vida, sejam os meus planos. Não deixe que nada atrapalhe a tua caminhada. Não deixe que nada impeça que a palavra minha na tua vida venha frutificar, venha germinar, venha crescer, venha prosperar. Não sufoca a minha palavra na tua vida. Não se deixe ofuscar pelas coisas desse mundo. Não seja atraído e atraído pelos teus olhos, não, mas olhe com os olhos espirituais. Olhe para mim. É essa palavra que Deus tem para mim e para você. Eu tenho coisas excelentes para você, e não estou te falando somente das coisas materiais, passageiras, não. Tudo isso passa, toda a glória humana passa. Salomão, em toda a sua glória, ele cresceu e prosperou, mas tudo aquilo passou, foi por pouco tempo. Mas a glória que nós teremos com o Senhor, ela será eterna, e ela é muito superior, ela é indelével, impronunciável. Aleluia, aleluia. Fique de pé na presença do Senhor. Os pastores, por gentileza, me ajudem aqui diante dessa palavra. Mas deixa eu finalizar. O crente enraizado, ele tem como objetivo a vida eterna, a eternidade com Deus. Por causa disso, porque ele está olhando a eternidade, ele permanece firme, vencendo os sofrimentos. Lembra que o superficial não aguenta dor, mas aquele que está enraizado em Deus, ele olha para a eternidade, ele vence os sofrimentos. Como Paulo, ele suporta as dores, ele permanece fiel, e ele também persevera em sua caminhada. Ele caminha firme para frente, ele anda para frente, vencendo as dificuldades. Ele persevera, ele mantém a sua fidelidade, e por causa disso ele descarta. Seduções sempre irão aparecer, cada um de acordo com a sua característica. Para alguns é o dinheiro, para outros é o sexo, para outros é o poder, para outros é a honra. Não importa, seduções sempre irão aparecer para você, meu irmão, para você, minha irmã, mas continue olhando para frente, que nada ofusque o teu desejo das coisas de Deus dentro de você. E por causa disso, ele é terra fértil. A palavra de Deus prospera dentro dele. Deixa a palavra de Deus prosperar no seu coração. Ó filho meu,
Hoje eu te peço, dá-me o teu coração. Não é essa a expressão de Jesus? E a expressão de Jesus para nós hoje é essa: deixe a minha palavra prosperar. Não sufoca, não impeça, não distraia com outras coisas. Deixe a minha palavra, ela quer prosperar dentro de você, ela quer tomar conta de você, ela quer te tirar dessa terra e quer te levar por cima de todas essas situações, de todas as tentações, de todos os ofuscamentos, de todas as seduções, porque ela quer te levar para os braços do Pai. Então deixa a palavra de Deus tomar a tua vida. Não importa que te chame de lunático, não importa que te chame de alienado, não te importa que te chame de louco, de louca, não tem importância. O mundo jamais vai entender aquele que serve a Deus, porque a luz não tem comunhão com as trevas e as trevas não têm comunhão com a luz. Se eles te aborrecem, dê glória a Deus, porque isso quer dizer que a luz de Deus está enchendo a tua vida. Se eles estão te abraçando, se eles estão falando bem de você, tem alguma coisa errada, a tua luz está ofuscada, existe alguma coisa que está abafando a luz de Deus na tua vida, e por causa disso não está incomodando. Eles continuam nos seus pecados, eles continuam na desobediência, nos seus desvários, não se incomodam com a tua presença. Então a partir de hoje diga: Deus, me perdoe, eu não quero ofuscar a tua luz em mim, eu quero que a tua luz brilhe. E quando eles começarem a te rejeitar, você diga: graças a Deus, o Senhor está comigo, a presença de Deus, ela está transparecendo em mim. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.